Tudo indicava um domingo comum e tedioso. Os pensamentos da segunda começavam a invadir a mente. Trabalho, faculdade, trânsito, rotina cancerígena. Tudo levava aos mesmos pensamentos. A semana começava no domingo, porque aos domingos pensávamos nos problemas da segunda. Sofríamos por antecipação. Mas, graças aos deuses, conseguimos quebrar a rotina. Os três grandes nerds se reuniram e, por iniciativa coletiva, pegaram a filmadora e falaram sobre o RPG. Pra mim o RPG é uma história contada por vários amigos, cada um interpretando um personagem e uma história narrada por um mestre. O mestre é aquele que está criando a aventura. Se fosse um filme, ele seria o diretor, aquele que vai estar trazendo os elementos da história. O RPG para mim é um jogo que eu interpreto um personagem. Eu imagino todo o jogo como se fosse uma cena de um filme. Todo mundo que está participando do jogo é um personagem. A diferença de um filme é que a gente tem a total liberdade de fazer o que a gente quiser como personagem dentro dessa história. O universo que define todo esse filme é a nossa própria imaginação. O RPG para mim é uma válvula de escape. É quando eu estou estressado, quando eu não aguento mais esse mundo que eu vivo, aguentando muita coisa, sabe? Muita gente falando na cabeça, eu vou lá e jogo RPG. Eu vou lá e interpreto outra pessoa em um lugar diferente, uma situação diferente, sabe? Nossa, é a coisa mais deliciosa no mundo que se tem de fazer é jogar RPG, sabe? Além de exercitar sua mente, sua criatividade, nossa, relaxa demais. Eu acho que dá pra comparar o RPG com uma bela noite de sexo. Como eu conheci o RPG, um belo dia eu fui na casa de um amigo, ele me emprestou uma caixa desse tamanho, cheia de revista em quadrinho. Aí no meio daquele monte de história em quadrinho, tinha duas feitas pelo Marcelo Cassaro, as aventuras do Didi. Só que essas duas histórias em quadrinhos eram interativas, aí tava bem grande na capa, RPG. Aí cada quadrinho, eles te davam uma opção para ir pro próximo quadrinho. Aí quando eu vi isso, eu pirei, porque uma história onde eu posso escolher o caminho, eu falei, nossa, isso é demais. Aí sabendo que aquilo era RPG, bom, aquilo não era bem RPG, mas aquilo já dava um caminho. Aí eu fui atrás, aí pesquisando você encontra aventura solos, aí depois de aventura solo, eu encontrei o primeiro jogo. Não era bem RPG, era o Hero Quest. Aí do Hero Quest para Dragon Quest, Dungeons and Dragons, GURPS, foi uma evolução natural. Eu tinha 12 anos, foi no acaso, mas ainda bem que aconteceu. Quando entrei no segundo grau, eu tive acesso a várias pessoas que gostavam do mesmo tipo de assunto. A gente sempre conversava sobre quadrinho, sobre filme, até que um dia que eles me convidaram para poder conhecer um jogo diferente, em que a gente poderia estar reunindo tudo isso num único ambiente. Então eu fui na casa dessa turma e eu conheci o RPG com eles. Teve um amigo meu louco, ele veio e me trouxe um livro chamado Não Faça Acordo com Dragões. Era um livro baseado em aventuras de RPG. Peguei e li esse livro, de cabo a rabo. Na verdade, esse livro é uma série de 3. Eu li os 3. Aí ele falou, você quer conhecer o RPG? Da onde veio essas informações? Eu falei, claro. Aí eu fui na casa dele, ele começou a me ensinar os esquemas dos dados, né? A como narrar um RPG. A casa dele era meio longe, mas eu pegava o ônibus lá, ia à noite mesmo, e a gente ficava horas e horas, talvez até a madrugada, falando sobre RPG, ele me ensinando, né? Eu agradeço muito a ele a ter formado esse louco que eu sou hoje. Nossa, eu jogo, acho que já comecei com 12, há 16 anos que eu jogo RPG. Nesse período acho que eu fiquei
um ano no máximo sem jogar, mas aí por falta de grupo, não por falta de vontade. Faz 15 anos que eu jogo RPG. Conheci quando entrei no 2º grau e mesmo hoje na faculdade eu ainda tenho com quem conversar na faculdade, no serviço, então nunca me desliguei do RPG, mesmo fazendo 3 anos que eu não estou jogando. O RPG eu jogo desde 1997. Então hoje estamos em... Meu Deus, que ano nós estamos? Ah, 2009. Está em 2009, né? Então faz 12 anos, se não falha a memória. 12 anos. Muito bom. Por que eu jogo RPG? Eu acho que é uma coisa ligada à criatividade. Porque desde criança você vai crescendo, vai brincando com a imaginação. Eu sempre fui muito voltado a brinquedo, ficar criando história. Aí mais você vai crescendo, vai ficando adulto, vai ficando meio ridículo você continuar brincando com seus bonequinhos, com seus G.I. Joe. Mas aí no RPG não. No RPG você pode estar contando história, não importa a idade, você vai poder estar criando. E no caso para mim o RPG é mais uma válvula de escape. É um jeito de eu colocar as minhas histórias, fazerem os outros participarem delas e juntos a gente está criando uma coisa diferente. É como se a gente pudesse pegar todas as ideias que a gente tem, as coisas que a gente assiste, as coisas que a gente aprende e poder estar compartilhando com os outros. Então para mim o RPG é isso, é uma oportunidade de estar compartilhando experiência com as pessoas e estar aprendendo através disso. Porque quando eu estou jogando RPG eu estou entre amigos. Para mim se resume a isso. O RPG para mim é uma fonte de aprendizagem, onde eu tiro muitas ideias loucas minhas para escrever, até peças de teatro. Foi um dos meus alicerces para o teatro. Eu lembro de muita coisa no RPG que eu ponho na hora de interpretar. Então o RPG para mim é uma coisa bela, sabe? Com ele eu escrevo, com ele eu atuo e com ele eu vivo. Ah, eu lembro como se fosse hoje. Foi mestrado pelo meu amigo Evandro. Nossa, foi muito legal. A gente era acho que a gente estava jogando em trevas. A gente era um grupo assim meio da pá virada, a gente era meio do mal. A gente queria dinheiro e pronto. É só que a gente tinha um cara no grupo que era o certinho, que era o cara bonzinho, que era jogado pelo meu amigo Carlos Henrique. Só que daí a gente estava andando com o NPC que tinha uma puta espadona, tinha um monte de item mágico, o cara parecia que era poderoso, só que ele falava muito, mas não fazia nada. Daí a gente falou, vamos ver se esse cara realmente é bom, vamos tentar dar um cacete nele. Mas como que a gente vai fazer isso com o personagem do Carlos Henrique, que é o mó certinho, o mó bonzinho, e fica pagando pau pro cara? A gente tem que tirar o cara da cena. Aí o que a gente fez? Aí a gente falou pro jogador dar um jeito de tirar ele de lá. Aí o jogador foi lá e falou, eu sou um alfaiate, eu posso te fazer uma armadura. Alfaiate fazer armadura. Já começa a lorota por aí. Aí chegou no cara, chegou na espada, já ameaçou ele com a espada, daí ele falou, o que você tá fazendo? Não, tô tirando a sua medida com a espada. Aí pegou e tirou a medida dele com a espada. E falou, não, eu vou te arranjar uma armadura novinha. Aí pegou o Caxias e levou pra cidade. Aí ficou eu e mais 2 malucos. A gente foi conversar com o nosso patrono, o cara que tava dando dinheiro. E depois deu muito mais coisa. Aí a gente levou o cara pra perto de um rio. Um lá já tá com uma magia de trevas e já prendeu o cara. Eu já fui lá descer a espadada nele. O outro fez não sei o que, não lembra, era um personagem genérico sem graça. Aí a gente matou o cara, escondeu. A gente queimou... Não, a gente cortou em vários pedaços, queimou e jogou as cinzas em vários lugares. Foi marcante porque depois... Porque o outro jogador levou, o jogador do personagem Caxias, levou o Carlos Henrique pra longe. Daí depois ele voltou, ele ficou com aquela cara de... O que tá acontecendo? Falou, mas cadê o cara que tava ajudando a gente? Cadê o... Cara, a gente, assim, não sei. Eu com a espada do cara na mão, o outro com a armadura, o outro contando dinheiro. A gente não faz ideia de onde o cara foi. Acho que ele foi embora, né? Isso daí foi marcante. Teve outras, mas essa daí foi a mais... Pelo menos foi a mais engraçada. Mas se bem que teve aquela lá da vez do cavalinho...